Está começando o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa FM 106,3. Honestidade, boa vontade, mente aberta, recuperação e sobriedade. Com vocês, Marco Melo. Muito bem, ouvinte da Rádio Alternativa FM, eu sou André Canóbel. Eu sou Marco Melo. E cá estamos nós. Apresentando o programa Independência. Eu ainda apanhando, porque meu amigo Marco Melo resolvi mudar de banco. Estar no outro microfone. Eu aumentei o volume do microfone e deixei o outro baixo. Por favor. E eu sou Marco Melo, foi o que não saiu no ar. Por favor, volte nesse microfone, Marcão. Beleza. Meu cérebro não acompanha. Tranquilo, hoje 20 de outubro de 2019, depois de Cristo, e esse é o programa Independência, trazendo a voz da recuperação aqui para a capital internacional intergaláctica da recuperação. André Canóbel, hoje você sabe que as reuniões do AA cada vez mais espiritualizadas, cada vez mais bacanas. Companheiros que estiveram na reunião falou que estão esperando você, Júnior. Júnior é aquele personagem fictício que a gente inventou para um alcoólico. Ele é alcoólico, ele é adicto, ele é manipulador, ele é vagabundo, neurótico. Ele é neurótico, ele tem todas as doenças que a gente tenta combater aqui no programa Independente, apesar da gente não combater efetivamente, mas a gente indica um caminho de recuperação. E os companheiros do AA estão esperando o Júnior chegar lá, deixar de ir lá comprar esse frango de manhã lá na feira, manipular a mãe dele, roubar R$20 e ficar tomando todas até a hora do almoço. Não leva o frango, a mãe fica esperando, que é uma codependente, Dona Maria, tadinha de Dona Maria. Então Dona Maria precisa ir hoje no Naranon e o Júnior precisava ter ido na reunião do AA hoje de manhã. Já que ele não foi, o AA também tem reuniões às segundas-feiras. O plantão do AA está aberto, a sala lá amanhã. Júnior, companheirinho lá que abre a sala, está esperando você amanhã, então, já que hoje você não conseguiu chegar na sala de Alcoólicos Anônimos. Daqui a pouco um giro pelas Irmandades, a gente fala de todas as reuniões que as pessoas podem participar aqui em Capivari, André Canóbel. Isso aí, que são várias opções de reuniões e irmandades para ajudar dependentes e codependentes, além de conhecer muitas pessoas bacanas, renovar o seu círculo de amizade. Conhecer pessoas que você jamais iria imaginar, tipo eu e Marco Melo. Exatamente. Vai que você tromba uns gordelos desse aí lá. Duas pessoas simpáticas, né? Cheias de alegria e de carisma. De uma humildade. De humildade também. Seu desumilde. Beleza, André. Bom, vamos lá, vamos ouvir uma musiquinha aqui. Já separou aí, nego? Já, do Humberto Gessinger. Já parou pra pensar qual é a sua missão na vida? Não sei. Então você vai ouvir aqui uma dica do Humberto Gessinger de qual pode ser a sua missão na vida. Opa, legal. Programa Independência. A voz da recuperação. Isso aí, missão do Humberto Gessinger. Uma letra muito legal. Bem... Da hora a música, André. Bem relacionada com a nossa temática aqui, viu? Porque... das mensagens de Pinda. E vai ter que voltar porque não apertou minha mão. Legal, é verdade. Volte aí. Estamos esperando de braços abertos aqui. Vovô das mensagens do nosso amigo, nosso querido amigo. É isso aí. Diga o... Beleza, agora eu consegui. Marcão. Acabou minha bateria aqui do gravador, rapaz. E aí acaba a bateria do gravador, eu não ouço mais nada. Agora eu voltei, estou na ativa. Já estou gravando novamente o programa Independência. Aliás, André,
depois eu vou pegar o endereço eletrônico que eu não sei de cor ainda, mas o programa Independência tem já um podcast, exatamente. Estamos muito chiques. Já estamos chiques, já estamos na net, já estamos com um podcast semanal, que bom, dentro do possível eu vou subindo semanalmente, mas como a gente tá subindo todos os episódios que vieram até aqui, então eu tô botando de trás para frente, ou seja, do primeiro programa e eu vou vindo, né? Só que tem um trabalho de edição e tal, então eu tô fazendo isso devagar no meu tempo, mesmo porque tá concorrendo com meus trabalhos de faculdade, não tá dando para eu fazer tanto quanto eu gostaria, mas com o passar do tempo, todos os programas de Independência vão estar lá no ar. Daqui a pouco a gente passa qual é o endereço do nosso podcast. Isso aí. Legal. André, vou dividir aqui com os nossos ouvintes um pedaço daquele livro Um Elefante na Sala, que eu tenho lido ultimamente pra galera, do Paulo Campos Dias, do selo Independa, né? Sim. Família e Dependência Química. Tem tudo a ver com a nossa pegada aqui. E ele fala no começo do livro sobre um adicto, né? Um dependente químico que é um pai de família, um cara trabalhador, um cara que tinha tudo para dar certo e infelizmente as drogas foram tirando todas as virtudes daquele rapaz, né? E ele perdeu as estribeiras, né? Como a gente costuma acompanhar aqui em vários casos no nosso programa, inclusive alguns dos nossos convidados nesse quase um ano de programa aí que a gente tem, né? Ele fala assim, né? Temos no universo dos dependentes químicos aquele como o pai de família que descrevemos como figura central desde o início desse livro. Começou a beber como os outros, como um bebedor social, mas diferentemente deste, ao experimentar e voltar a usar, tem sensações diferentes. As vantagens dessas sensações, ainda que temporários, os prazeres, ainda que fugazes, para esse bebedor, não parecem efêmeros assim. Ao contrário, parecem algo real, concreto. Para ele, experimentar é prazeroso e inicialmente não sofre os prejuízos da mesma maneira que as outras pessoas. Esse bebedor iniciante que, por motivos diversos, como a propriedade e imaturidade, sente-se inibido. Age de modo tímido quando bebe, é liberado da timidez pelo álcool. Se torna mais falante, socialmente mais solto, faz novas relações sem inibição. Ele que antes não aprovava, que se achava feio, não se aprovava, né? Que se achava feio, sem traquejo social, quando bebe álcool, se sente mais interessante, mais bonito. Ele que é reticente a respeito de suas qualidades intelectuais, depois que bebe uma, duas doses, passa a se achar inteligente, capaz de resolver problemas relacionados a si e ao mundo, e em todas as áreas, inclusive em áreas que ele não tem conhecimento algum. Passa a opinar sobre qualquer assunto, parece transmitir com uma fluidez que ele próprio desconhece sobre vários temas e acredita que é o álcool que está lhe dando isso. Depois eu vou continuar com a leitura e você vai ver que isso aí é uma grande ilusão, que ele continua o mesmo cara, ele só tirou o freio que o bom senso da sobriedade lhe dava, né? O meu amigo Marco Melo. Diga mesmo. Eu fui pra Itararé, né, essa semana. Opa, dessa semana. Fiquei sabendo, sensacional, hein? E lá, você tava olhando aí, eu tava lembrando, lá eu conheci uma pessoa, ele ficou internado, ficou 12 anos sóbrio. Olha só. E é alcoólatra, né, ou alcoólico. Conhece Alcoólicos Anônimos, conhece a programação de 12 Passos. Olha só, que legal. Só que ele voltou a beber recentemente. Que pena, hein? Mas ele fala que o problema dele é a bebida destilada, que ele está tomando uma cervejinha, mas tem controle sobre aquela cervejinha, e hoje ele trabalha por conta, né? Sei como que é isso aí. E aí, no outro dia, eu observei ele sentado no bar às 10 da manhã, depois à tarde... Controladamente às 10 da manhã, entendi. Às 10 da manhã. Ele acha que engana aqui. No outro dia, na rua,
ali até meia-noite, agora eu vou comer um lanche, e depois passando ali de madrugada pela rua, né? E super controlado. Super controlado, super tranquilo. Super. Sabe? Ó, eu não sei o nome dele, mas eu vou chamar ele de Júnior. Porque Júnior é assim. Júnior também acha que ele pode controlar, né? Júnior, eu te garanto que uma vez desenvolvida a síndrome da dependência química e a síndrome do alcoolismo, nunca mais, sinto muito dizer, nunca mais, é nunca mais mesmo, você vai conseguir controlar essa sua bebida, meu amigo. Não adianta substituir por bebidas mais leves, ou substituir por outras drogas, ou até remédios, né? Tem gente que fala, parei de beber, mas tô tomando Rivotril agora, tá tranquilo. 3 por dia. Não dá certo, companheiro. Como você já conheceu a programação do AA, eu não tenho mais o que dizer, né? 12 anos no AA, é melhor voltar pro AA, né? E ainda perguntei, né? Falei, tem reuniões de Alcoólicos Anônimos aqui? Tem, o grupo fica ali perto da rodoviária, só que a reunião era de sábado, né? Sábado eu já não estava lá, eu estava aqui em Capivari. Certo. Mas ele falou, mas se você quiser, eu vou até com você. Beleza. Entendi. Eu vou voltar um sábado lá só pra ir na reunião com ele. Na reunião com ele. Beleza. Júnior Itararé, né? É o Júnior lá de Itararé. Isso aí. Você sabe que Júnior, ele é uma figura genérica que tem vários por aí. Aqui em Capivari eu conheço uma par deles, hein? Mais de uma centena. E o Júnior lá de Itararé tem todas essas características que você falou aí. Entende de tudo, fica falantão. Eu já fui esse cara, André, por isso que eu conheço. Ele o Júnior, não vem mentir pra mentiroso, vai. Não tem mais criança aqui, vamos falar a verdade, vai. Não perdeu, Playboy. Pra cima de nós, não, Júnior. Ainda beleza, mais pra nós. André, você garimpou mais alguma coisa boa? Garimpei, cara. Você é o cara. Sabe que ontem eu completei 1 ano e 5 meses sem álcool? Ô, glória, hein? Hoje é 1 ano, 5 meses e 1 dia. E 1 dia. Parabéns, companheiro. É isso mesmo. E eu, dia 12 de outubro, completei 7 anos de sobriedade, graças a Deus. Foi muito gratificante saber que eu não preciso, né? Eu achava que eu precisava tomar uma para ficar feliz. Hoje em dia eu sou muito mais feliz e não tomo uma. Que coisa incrível que é o programa, viu? Pois é. Recomendo, companheiros. Isso aí. E daí eu selecionei, claro, The Flanders. Opa! Que inclusive o Tchalão já confirmou, o vocalista The Flanders, que vai fazer uma participação aqui no programa Independência. É isso mesmo, ouvi dizer. E selecionei a música mais forte do The Flanders. E essa a gente nunca tocou. Ah, é? Vambora. Presta atenção na letra que ele fala de mim. Certo, mano. Fala de você também. Eu tenho certeza. Muito bem. Legal, estamos de volta. The Flanders mais forte e fala um pouco sobre a parada louca que você sempre faz quando você está na ativa, arrisca a sua vida e depois quando você faz toda essa mudança de personalidade, você se reencontra com esse poder superior que te dá paz, que te cuida, que te encaminha. O Tchalão conhece muito da programação, porque para escrever isso daí o cara tem que conhecer. Não tenha dúvida, né? Muito bom. Agora eu vou garimpar uma do Rosa de Saron. Legal. Enquanto você garimpa aqui, eu vou continuar com a minha explanação. Na verdade, não é a minha, do Paulo Campos Dias, do livro Um Elefante na Sala. Estamos falando de um alcoólico e um dependente químico que se achava, né? Que era o tal, né? Apesar de muitas vezes ser uma pessoa sossegada, tranquila, que tem até medo de se envolver em confusão, acredita que o álcool o encoraja a tomar atitude em relação às situações nas quais se amedrontaria. Acredita descobrir um lado de si que desconhecia, que o álcool passa a liberar. Para essa pessoa que está iniciando o contato com a bebida alcoólica, isso parece ser muito vantajoso. No início, quando bebe, volta para casa, toma seu banho, se alimenta, dorme e não sente os prejuízos no dia seguinte, nem emocionais, nem físicos, como dores de cabeça, ressaca, etc. Ao contrário, sua vida aparentemente está indo cada vez melhor, como se o álcool não trouxesse nenhum prejuízo. Ele não sabe que tem o organismo diferenciado
viciado, que produz algumas enzimas que processam mais rapidamente os resíduos do álcool e fazem com que, nesse primeiro momento, ele não sinta seus efeitos deletérios da mesma forma que em outras pessoas. É uma armadilha que ele ainda não conhece. Na verdade, tem uma predisposição genética que o leva a se beneficiar do uso do álcool. Sem que saiba disso, vai bebendo cada vez mais. Aprende a lidar com diferentes tipos de bebida, com uma das mais de bebidas, umas com mais teor alcoólicos, outras com menos. Às vezes toma destilado, às vezes toma fermentado, às vezes os mistura e quando o faz pode sentir algum tipo de prejuízo. Este é o seu aprendizado. O tempo vai passando e ele vai aprendendo a lidar com o álcool. Bebia eventualmente em festas, aniversários, churrascos, mas seu beber vai se tornando mais constante. Já faz uso da bebida durante a semana, à noite, com a turma. Não é mais só no feriado ou nos finais de semana, mas também no meio da semana. Ele não percebe, mas já está havendo uma progressão. Um curso mórbido da doença está em andamento. E a mesma coisa acontece com qualquer outra droga. Por mais que os exemplos que utilizo falem apenas do álcool, é importante observar que nem todos os sintomas relacionados nas fases vão obrigatoriamente acontecer com todos os dependentes químicos, mas, de modo geral, é o que se vê na imensa maioria dos casos atendidos. Isso quem falou foi um professor especialista e psicólogo que atende pessoas com problemas com álcool e droga. E não sei porquê, mas eu me identifiquei com esse rapaz, hein? No começo do meu alcoolismo, pelo amor de Deus, eu era o mais forte do mundo. É o mais forte do mundo, mais inteligente. Nossa senhora, eu falava, meu, vocês são tudo fraquinho, olha aqui, ó, e virava e não dava nada. Ah, mas o álcool cobra esse preço, viu? No final da carreira, uma dose já tá trelelê lili, mano. Pare enquanto é tempo, companheiro. No fim, eu ia preparar uma do Rosa Saron, mas eu lembro que ontem no meu programa eu toquei uma música do Super Combo que chama Piloto Automático. Opa! E ela fala sobre a vida da gente que corre no piloto automático e a gente esquece de aproveitar. Nossa, eu gosto muito desse tema aí. Já debatei muito em boteco. Agora eu tô debatendo ele filosoficamente aqui no Tarde Sônica. Você vai gostar dessa música. Legal, irmão. Você quer ouvir já? Pode colocar, velho. Então vamos ouvir. Beleza. Independência. A voz da recuperação. Eu nunca fiz questão de... Alternativa FM. Jeito jovem de fazer rádio. Gostou? Opa, sensacional, André. Já deixei mais uma do Super Combo no gatilho que chama Maremotos. Já teve maremotos na sua vida? Ô, louco. Eu que inventei isso, eu acho. Você vai gostar também. Mas você sabe que esse negócio que ele falou do piloto automático, né? No século XIX teve um escritor chamado Piotr Uspensky. Ele falava muito disso, né? Ele falava que a maior vitória que um ser humano pode ter é lembrar de si. O que significa lembrar de si? É você realmente focar em você próprio e saber onde você está, para onde você está indo, porque realmente eu vejo muito isso. E lendo esse livro eu fiquei meio incomodado com esse negócio e eu comecei a tentar perceber-me. E aí eu percebi realmente que a hora que eu falava, nossa, esqueci de lembrar de mim, né? De lembrar de mim, quem eu sou, o que eu estou fazendo? Não, já tinha passado o dia inteiro e eu já tinha feito todas as tarefas do dia. Acordei, tomei banho, escovei o dente, fui trabalhei o dia inteiro. E a hora que eu dei um clique que eu falei, puta, eu pensei em mim hoje, não tinha me ligado. Eu já tinha feito, o meu dia já tinha acontecido, mas quem fez foi o piloto automático. Foi o marioneteiro. Só que o marioneteiro deveria ser eu, né? Não deveria ter eu não deveria ser uma marionete. Eu deveria estar conduzindo a minha própria vida. E eu convido o nosso ouvinte a pensar um pouquinho sobre isso. Realmente você está vivendo a sua vida, você sabe quem você é, aonde você está, para onde você está indo, da onde você veio. Essas questões parecem que é bobeira filosófica, mas é muito importante. Pense um pouco. Agora domingo já são 13 horas e 40 minutos.
Você viveu o seu domingo já até agora? Você lembra o que você fez ou você simplesmente foi na feira de manhã, comprou as coisas que você tinha que comprar, porque você sempre faz isso. As coisas acontecem automaticamente, sem que a gente dê conta. E quando foi ver, eu mesmo vou falar. Já passaram 50 anos e eu tô aqui ainda e eu não lembro muito bem de várias partes da minha vida. Um pouco por causa do meu alcoolismo, mas muito porque eu realmente fui vivendo a vida, deixando a vida, como diria o Zeca, né? Que também é alcoólatra, deixando a vida me levar, a vida me levou, né? Pois é. E eu também já deixei minha vida me levar bastante. Só que eu não gosto mais dessa música hoje, né? Detesto essa música. Antes eu gostava. Era meu hino aquilo ali. Eu também. Essa é a outra dele lá. Eu pago com o meu dinheiro, né? Para de falar da minha vida, eu quero fazer do jeito que eu quero. Não escuto mais essas duas músicas. Nossa, que música irritante. Pô, e nada contra o Zeca, viu? Gosto muito dele, uma pessoa sensacional, mas sinto muito o Zeca. Essas daí eu não gosto mais de ouvir, não. Não rola mais essas músicas. Elas me trazem mágoa. Eu também. Giro nas Irmandades. Narcóticos Anônimos aqui em Capivari. Reuniões segundas, quartas e sábados às 20 horas. Rua André de Melo 286. Alcoólicos Anônimos. Reuniões praticamente todos os dias, exceto sábado. Então vamos lá. Segunda-feira, plantão do AA a partir das 20 horas. Terças-feiras, propósito feminino a partir das 20 horas. Quartas-feiras, 20 horas também. Sextas-feiras, 20 horas. E quinta-feira, para membros, uma quinta sim, outra não. Eu não sei como está o calendário do pessoal, mas parece que eles não estão indo todas as quintas. Do HI? Do HI, então, acho que é uma quinta sim, uma não. Eu acho que é uma quinta sim, outra não. Mas reuniões regulares são essas que eu falei, na Rua André de Melo 286 também. Grupos familiares Naranon. Daqui a pouco, Dona Maria, pelo amor de Deus, a senhora deu dinheiro de novo pro Júnior, ele não voltou com o frango. Eu sei que não voltou, porque ele tá lá no boteco. Eu passei lá antes de vir aqui pra rádio, passei na esquina lá da rodoviária, ele tava lá, viu? Eu vi o Júnior lá. Mas sem o frango. Sem o frango, O frango tava no copo. Ele tava naquele boteco sujo, não tava? Com tava. O copo na mão. Isso, atrás das caixas de cerveja lá. Perto do banheiro, bem perto do banheiro. Sentiu o cheiro do banheiro? É ele mesmo. Ô, Júnior, pelo amor de Deus. Dona Maria, a senhora tem que ir lá nas reuniões dos grupos familiares Naranon. A gente brinca aqui, mas o problema é muito sério. Eu sei que é maior do que as suas forças. E aí você vai entender que a grande questão é que a senhora é impotente perante o Júnior. A verdade é essa. O Júnior é impotente perante álcool e droga, a senhora é impotente perante ele. O Júnior é como se fosse a sua droga. O controle, controlar a vida do Júnior é a droga da senhora. A gente entende o seu problema porque isso é recorrente. Acontece na maioria dos casos de codependência, de pessoas que convivem e foram infectados com a doença do alcoolismo ou da droga-adição. O seu lugar é programa familiar Naranon, o grupo Vida Nova de Capivari. Agora eu não sei se é Nova Vida ou Vida Nova. O NA é Nova Vida. Não, é o contrário. O NA é Vida Nova e o Naranon é Nova Vida, sei lá. Não importa, a vida é nova. A vida renovou e as reuniões lá todos os domingos às 15 horas, ou seja, daqui a pouco. E as reuniões também acontecem nas quintas-feiras, às 20 horas. Lá na rua Dr. João Adolfo Stein, 480, na sede da AVCC. Aqui em Capivari também temos reuniões de Alanon, isso mesmo. Reuniões do Alanon todas as terças-feiras, começando às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã, Rua André de Melo, 286. Que a Dona Maria pode frequentar também. Pode frequentar, aliás, deve frequentar. As companheirinhas lá do Alanon estão precisando de ajuda, estão precisando de novos membros, de novas companheiras e novos companheiros. E elas vão receber com os braços abertos lá, Dona Maria. E a senhora também pode ir na Pastoral da Sobriedade, porque o programa da Pastoral é para familiares e também para dependentes. Reuniões todas as segundas-feiras, 19h30, Igreja São Benedito, aqui na rua Doutor Rodrigues Alves, número 50.
E para encerrar, Neuróticos Anônimos, que funciona também na André de Melo 286, no segundo andar, todos os sábados às 15 horas. Ah, esqueci de falar que Narcóticos Anônimos também está em Rafar, as reuniões de Rafar de terças e sextas às 20 horas, lá no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares, Hungria, 164. O salão conhecido como Ágape. Ah, é o Salão Ágape, eita, esse daí é mesmo. Seminarista, é uma outra história. Beleza. Ô, Marcão, a gente tava falando da Dona Maria, que ela precisa chegar lá, né? Tanto no Naranon quanto no Alanon. Às vezes o familiar ele não vai porque ele tem vergonha de admitir que tem um familiar com problema, né? Um filho. As sobrinho, pessoas vão descobrir que neto. meu filho tem problema com álcool e droga. Mas as pessoas já descobriram, Já viu, Dona Maria? A senhora só que não descobriu ainda, né? Ou não aceitou ainda. Não né? aceitou, que as pessoas já A sabem. cidade inteira já sabe que ele tá na porta do boteco, que ele sair para comprar o frango, se embriaga, se droga e chega sem o frango. Todo mundo já sabe. Todo mundo passa lá na ponte, lá do Moreto, e vê ele lá, mano. Naquele botequinho mais sujo. Né? Todo mundo vê ele cambaleando por aí, vomitando na rua, né? Todo mundo vê ele falando que ele não é, o que ele não faz, o que ele não tem. É só a senhora que não aceitou ainda, Dona Maria. Então a senhora precisa aceitar, porque todo mundo já sabe e já aceitou. E o Júnior também fica super contente quando vem ele na porta do bar, grita, ô pingaiada, ele, sou eu. Ele acha lindo, viu? Então a senhora não precisa ter vergonha, porque ele também não tem, viu? E outra coisa que é muito importante, que a Dona Maria tem que entender, aliás, todas as mães de pessoas que têm problema com álcool ou droga, é que não tem a certeza absoluta de que se a senhora for frequentar o programa de Naranon ou de Alanon, o seu filho vai parar de usar. Não é garantia, isso eu tenho certeza. Mas uma outra certeza que se tem é que a pessoa que frequenta Naranon e Alanon começa a ter ferramentas que rompem vários vínculos que levavam aquela pessoa a usar. Por exemplo, as tais facilitações, né? Aqueles R$20 que parece inocentadinho, ele não tem nada, ele está desempregado e dá aquele dinheirinho para ele, parece que está ajudando, Dona Maria, mas a senhora está atrapalhando. E lá no Naranon a senhora vai descobrir que outras companheiras que passaram por essa mesma experiência e que romperam, né? Não empresta mais carro, as consequências do uso do cara é do cara, não é da senhora. A senhora não tem que ligar no emprego dele segunda-feira de manhã falando que ele tá doente, porque toda segunda-feira esse vagabundo fica doente. Que coisa incrível. E você acha que o chefe dele não sabe que a senhora tá mentindo pra ele? O Júnior não tá bem hoje, não sei o que, então toda segunda-feira a mesma história. Só que o problema é que o uso do Júnior vai aumentando progressivamente e agora ele já não tá mais usando só de domingo, né? Só de fim de semana. Fim de semana. Ele já tá indo pra quase todo dia. A senhora tem que inventar desculpa pra... E aí vai e paga advogado caso ele seja preso. Paga... Nossa senhora, a senhora... Paga o guincho do carro. O guincho, o carro arrebentou com o carro, a senhora vai e conserta. Nada disso tá ajudando o Júnior, Dona Maria. E eu sei que é difícil para a senhora, mas a melhor coisa que a senhora pode fazer é ir numa reunião e começar a entender a programação de a programação de Naranon, que fala justamente, né, e Alanon, que fala justamente essa facilitação é prejudicial para a sua própria recuperação e para a recuperação do Júnior. Talvez ele não pare de usar, mas ele vai ter bem mais dificuldade e vai apertar o cerco para ele. Uma hora ele vai pedir ajuda, não tem como. Se ele não tiver mais aquela cuequinha... Eu já vi uma companheira que passava a cueca do Júnior, viu? Mas passava? O Júnior é pingaiadinho, tudo usava cueca passadinha? Aí vai e tal, o Júnior tá bebendo demais, tá usando droga, Marcão, você não pode vir aqui dar uma ajuda, vou conversar com ele e tal. Posso, claro, cheguei lá, tava bonita, passando as cuequinhas do Júnior, aquela pilha de cueca, tudo passadinho, eu falei,
Olha, que bonito, né, dona Maria? Que bonito. A senhora tá passando as cuequinhas dele, é que ele tá de ressaca lá no quarto. Ah, pelo amor de Deus, não pode. Quer dizer, não é que não pode, poder pode. Põe o mas Júnior não... pra lavar a própria roupa. dona Maria. Deixa ele lavar a sua própria roupa, fazer Deixa sua ele própria usar a comida. roupa sem passar, deixa Ai, ele se eu ferrar. fico com dó porque meu filho, ele tá passando fome. Ué, mas ontem ele gastou R$120 lá no boteco, viu? Tomando uma e agora tá com fominha. Ah, mãe, você não faz aquele frango, aquela canjinha e suco de laranja. Ah, pare, vai. Tá em regime também. Então, né? até eu não parava de usar droga se eu tivesse uma mãe dessa. muito Pra quê? fácil. Vai ficar usando, vai ficar vendo, depois tem tudo prontinho pra mim, casa, comida, roupa lavada. Ô, dona Maria, não é muita crítica não, mas a senhora precisa de Naranon. Ou do Alanon. É. Ou os dois. Os dois, e vai na pastoral também. Aliás, a senhora tá precisando de reunião todo dia. Ah, 90 dias, 90 reuniões, viu, dona Maria? Para nós que somos os pingaiadas e os adictos, funciona. Para a senhora que é codependente, vai funcionar Viu? também. Não tenha dúvida. Ô, Marcão, o Diga vovô lá. das mensagens tinha mandado uma mensagem aqui, que a gente falou da nossa sobriedade aqui. Legal. Ele colocou que agradece a Deus pela nossa sobriedade e que ele continue dando forças e entendimento para nós. E que ele Amém. agradece por colocar vocês no caminho, vocês, no caso nós dois, Legal. no caminho certo. Maravilha, Olha, obrigado, se a gente vovô. não tá no caminho certo, a gente tá bem perto dele, viu, vovô? Porque no Nada. caminho errado a gente já saiu. Eu já sei, eu agora tenho a certeza de que nada sei. Antes eu achava que eu sabia tudo. É, eu também não sei muita coisa, viu? Beleza. Aliás, quase nada. Um abraço pro vovô das mensagens de Pindá. Ó, Marcão, eu deixei aqui no gatilho a música Maremotos do Super Combo. Opa, vamos lá, que maremoto sou eu. Ela fala aqui, ó, calma, vai passar, espera a tempestade clarear, os maremotos de química surgem, bagunçam tua cabeça a todo vapor. Ah, maremoto de química tá lá no Moreto, hein? Cuidado. Programa Independência. A voz da recuperação. Alternativa FM. Jeito jovem de fazer rádio. Muito bem, a gente ouviu o Super Combo, Maremotos, calma, vai passar. Passou, né, Marcão? Opa, Às graças a vezes Deus. encontra um maremoto ou outro, uma pedrinha no caminho ou outra, mas passa, É, né? passa assim. Às vezes eu fico meio bravo, perco a serenidade, mas passa. Lembrando que o programa Independência é uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e Rádio Alternativa FM. Um abraço para o nosso amigo presidente da ADUSMEC, José Luiz Galhardi, que há muito tempo não dá o ar da sua graça aqui, né? É, senhor José Luiz, vamos vir mais no programa Independência, afinal, é uma ideia que surgiu aí, né? Na ADUSMEC, né? A gente nós dois somos só os mensageiros, mas a mensagem são vocês. Sim, com certeza. Então, seu Zé Luiz, o seu microfone está vazio aqui, viu? Apareça. Saber esperar, eis a ciência da vida, que confere ao aprendiz disposto a este exercício grande sabedoria. A multidão se agita na onda do desespero e das atividades do cotidiano, desde as mais simples até as mais complexas. A criatura humana envereda pelos caminhos da desesperação. Assim, encontramos grande número de seres desiludidos, frustrados ante as escolhas inadequadas. A profilaxia dos males da alma exige acuidade e sabedoria, a fim de tratar este solo tão diferenciado. Essas são as palavras do livro No Rastro do Sol. Apontamentos técnicos e doutrinários sobre a dependência química. Uma publicação lá de Niterói, do grupo Gaerol e do grupo Gema. Bacana Muito esse livro bom, também. Muito bom mesmo. Preciso adquiri-los. Opa, Eu tenho lá os livros que o Christian me deu e preciso adquirir outros, né? Que eu gosto muito de ler. Confesso que ultimamente eu ando meio procrastinador com a leitura, sei como é. Entendo você. mas eu gosto muito de ler. Sabe qual que é o problema? Você sabe que
a tecnologia, ela atrapalhou a minha leitura, né? Identifico. Atrapalhou muito a minha leitura. Eu sempre gostei muito de ler. Lógico que veio o alcoolismo antes da tecnologia, né? Eu sempre li muito, o alcoolismo fez eu abandonar a leitura, né? E depois que eu entrei em recuperação, eu tomei gosto pela leitura novamente. Só que daí agora tô lá, né, cara? A vida melhorou um pouquinho, assinei a Netflix, né? YouTube. Eu fico assistindo os documentários lá de Júpiter, de Plutão, né? Como funciona a órbita dos planetas, né? A Terra não é plana, então, né? Não. Tá vendo só? Pelo menos a NASA diz que não. Eu acho que a NASA é mais confiável do que certas outras pessoas por aí, né? Você sabe que tá tendo um congresso dos terraplanistas brasileiros, né? Meu Deus. Vai ser... Eu esqueci. Nem quero saber onde vai ser. Viu? Mas você sabe que foi a recuperação e a sobriedade também que me deram capacidade e mente aberta para assistir essas coisas. Até tempo atrás tem lá na Netflix sobre isso aí? Tem lá. Aí, ó, primeira convenção nacional da Terra Plana, dia 23 de outubro de 2019, Auditório Pinheiros de São Paulo, das 8 às 19 horas. Tem um monte de palestrante aqui e vão falar sobre o absurdo que é a Terra ser plana. Isso, gente, estamos no século 21 e ainda há quem ache que a Terra é plana. É verdade, gente, parece brincadeira, mas é verdade. Você sabe que eu tive uma aula de ética do profissional de jornalismo, do comunicador, e a professora foi muito taxativa, e eu achei até assim, fiquei até admirado na hora. Ela falou, não, simplesmente quando você noticia um evento, por exemplo, como esse dos terraplanistas, à luz da ciência, que a gente já tem certeza que a Terra não é plana, você tem obrigação como jornalista de informar que isso não existe, que é um absurdo, e não ficar como muitos jornais e revistas e até programas de televisão que bota isso de forma curiosa, até meio jocosa, mas não explicam para o espectador que aquilo é um absurdo e que o profissional de comunicação é obrigado por profissão mesmo de informar as coisas que não são verdadeiras, né? Que são inverossímeis. Então a gente aqui do programa Independência, como profissionais de comunicação, a gente já logo avisa, a Terra não é plana, viu, galera? Vai ter a convenção lá, quem quiser ir para dar risada e tirar um sarro vai, mas não vá lá levando nada a sério, pelo amor de Deus. É, isso aí. E é a recuperação que me deu essa mente aberta, porque até esses dias eu não acreditava nem que o homem chegou na Lua. Tá vendo só? Ignorante. E bebia e ficava no balcão no bar. O homem nunca chegou na Lua, porque se tivesse chego já tinha voltado. Ei, Andrezão, você devia ser uma peça. Ainda bem que a gente não bebeu junto, cara. Não, viu? Se sóbrio nós dois juntos já é um perigo, imagina bebendo. Ninguém ia aguentar, cara. Ninguém. A gente ia jogar uma bomba atômica no mundo. Ô, Marcão, eu separei aqui 3 vinhetinhas. Legal. Do Outubro Rosa. Maravilha. Aproveitando o espaço aí da utilidade pública do importantíssimo Independência. A gente falou de Setembro Amarelo. Eu tenho 3 vinhetinhas preparadas aqui de Outubro Rosa. Eu vou soltar uma vinhetinha, a gente escuta uma música, volta da música, escuta a outra vinhetinha. Maravilha. E no final do próximo bloco a gente ouve a outra vinheta do Outubro Rosa. Tá, e bem lembrado, inclusive o NA, né, vai estar aqui no domingo que vem. Vou convidar todos os ouvintes a prestarem atenção ao depoimento e o braço do NA, que trata de relações públicas, de informação ao público, vai estar aqui no programa Independência no próximo domingo. Então vai ser um programa muito especial, com a presença oficial de Narcóticos Anônimos do nosso CSA Unidade, que é como chama o distrito aqui, que comanda aqui todos os grupos de NA aqui da região de Capivari. Muito bem. Então vamos lá. Opa. Em poucos segundos, a vida pode se revelar para você. Enquanto isso, anote esse telefone:
0800 888 6262. Se você tem problemas com drogas, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Narcóticos Anônimos, www.na.org.br 0800 888 6262. Voltamos. Nossa, bacana a vinhetinha do NA, né, cara? Legal, né? Chique pra caramba. Você sabe que muitas empresas, até de porte médio, não tem um 0800, né? Sim. É uma despesa muito grande, é um trabalho muito grande você ter sempre alguém lá para atender um telefone 24 horas. E o NA, uma irmandade de homens e mulheres para que as drogas viraram um problema maior, ou seja, só tem adicto lá. Que não é bancado por nenhum governo, nenhuma entidade, nenhuma empresa. O dinheiro que banca tudo isso aí é uma contribuição voluntária dos próprios membros. É um orgulho ver que uma irmandade como o NA tem um 0800 funcionando 24 horas por dia. Você não paga nada para pedir ajuda se você estiver precisando de ajuda. Parabéns a Narcóticos Anônimos, Nossa Senhora. Espetacular, né? Espetacular. Dentro das tradições e dentro do serviço à Irmandade, o Narcóticos Anônimos é muito evoluído. Muito organizado, né? muito legal. Evoluído. E eles levam muito a sério o serviço à Irmandade e o respeito às tradições, né? E eu tiro meu chapéu à Irmandade de Narcóticos Anônimos. Eu também. Parabéns a NA. Por falar em NA, então eu estou aqui com o livro azul de NA, o texto básico, como eles falam, no capítulo Como Funciona. E eu achei bacana esse pedacinho aqui, quando eles começam a falar do despertar para um poder superior, que para a maioria dos membros pode ser um Deus amoroso, como eles falam lá na Irmandade de NA. Quando chegamos pela primeira vez ao programa, costumamos pedir muitas coisas que parecem ser vontades e necessidades importantes. À medida que crescemos espiritualmente e encontramos um poder maior do que nós, começamos a perceber que, enquanto as nossas necessidades espirituais forem satisfeitas, os nossos problemas existenciais estarão reduzidos a um nível confortável. Quando esquecemos onde reside a nossa verdadeira força, rapidamente ficamos sujeitos aos mesmos padrões de pensamento e ação que nos trouxeram para o programa. Acabamos redefinindo as nossas crenças e a nossa compreensão até o ponto de enxergar que a nossa maior necessidade é o conhecimento da vontade de Deus em relação a nós e a força para realizá-la. Conseguimos deixar de lado algumas das nossas preferências pessoais, pois aprendemos que a vontade de Deus em relação a nós consiste nas coisas que mais valorizamos. A vontade de Deus para nós torna-se a nossa própria e verdadeira vontade. Isso acontece de uma maneira intuitiva, que não pode ser adequadamente explicada em palavras. Por isso que se fala que o programa é espiritual, mas não religioso, né? Sim, com certeza. Muito bacana essa parte do como funciona o programa de Narcóticos Anônimos. Muito bom. Eu gosto muito da literatura e da Irmandade de Narcóticos Anônimos. Eu me sinto muito bem lendo e ouvindo e aprendendo com Narcóticos Anônimos, viu? Me ajuda bastante. Eu ouvi um companheiro de NA uma vez falou num desses eventos de NA chamados Em Compasso, onde muitos adictos vão num sítio ou em algum lugar alugado assim, e são sexta, sábado e domingo só de palestra. Um adicto ajuda, não tem um profissional, hein? Só gente voluntária, só nego que o perdeu para as drogas, e você vê a espiritualidade do evento, você fala, nossa senhora, não tem uma confusão, não tem uma... Nossa senhora, é impressionante. E aí esse companheiro numa palestra lá, ele falou, olha, se eu soubesse desse programa de Narcóticos Anônimos e nunca tivesse usado droga e fosse requisito eu ter perdido para as drogas, eu ia usar droga só para chegar em Narcóticos Anônimos de novo.
Eu acho que valeria a pena, viu? O Marco Melo, eu fiz um cadastro aqui num site que disponibiliza várias vinhetas, né? Legal. Tem 2 vinhetinhas aqui, Diga Não às Drogas. E esta campanha tem como objetivo conscientizar a população, principalmente os jovens, sobre os riscos de experimentar drogas e adentrar nesse mundo obscuro tão perigoso. Olha que da hora, André. Então eu Roda aí. vou utilizar uma dessas vinhetinhas. E quando você bebia, quando você estava nativa, você mentia muito? Oh, meu Deus do céu. Você acreditava que essa mentira era verdade? Eu acreditava nas minhas próprias mentiras. E pior é que mentira é aquela coisa, né? Você tem que mentir a segunda vez para cobrir a primeira. É. Aí você mente a terceira para cobrir as outras 2 e isso vira uma bola de neve. Quando você vai ver, você tá entuchado na lama, né, meu? Então a gente vai ouvir uma vinhetinha aqui dessa campanha Diga Não às Drogas e vamos ouvir Rosa de Saron, uma música que chama Verdade e Mentira. Legal. Você vai se identificar, porque eu me identifico bastante. Tamo junto. Programa Independência. A voz da recuperação, André. Muito bem. Voltamos aqui com o programa Independência, a voz da recuperação. Maravilha. Você sabe que há alguns meses atrás eu escrevi uma matéria, um artigo, digamos assim, para o Jornal da Cidade aqui de Capivari, que falava a história de um personagem, só que é um personagem real que foi trocado o nome porque ele é membro de Alcoólicos Anônimos, né? Lá ele foi chamado de Pedrão, né? E o Pedrão, ele conta uma história muito interessante, fora a história de vida dele, que é assim uma aventura. Se você ouvir a história do Pedrão, você chora, você dá risada, enfim, né? Se ouve muito isso quando se fala com um membro de Alcoólicos Anônimos que já está há muitos anos de sobriedade, né? Que o Pedrão já fez 31 anos de sobriedade. Mas ele conta uma anedota, digamos assim, que ele fala assim, ó, qual é o homem mais forte do mundo, de todos os tempos? Não sei, Pedrão, quem é o homem mais forte, sei lá. Aí ele fala, não, tá na Bíblia. Aí ele quer dizer que é o Sansão, né? O Sansão é um homem bíblico, né? Ele era o cara mais forte que já existiu. Ele tinha a força que Deus tinha dado para ele. Não vou entrar em controvérsias religiosas, né? Mas é para exemplificar uma historinha que o Pedrão conta para dizer que o álcool é mais forte do que o homem mais forte da Bíblia. E realmente o Sansão foi o homem mais forte. Ele tinha a capacidade de derrubar pilares de concreto. Na época não era concreto, de pedra e tal, né? É a história de Sansão e Dalila. Muito interessante, inclusive, essa história na Bíblia, né? E que quem derrotou Sansão? Ele pergunta, né? Aí você fala, foi Dalila, né? Aí ele falou, não, foi o álcool. Mas como assim foi o álcool? Tá lá escrito na Bíblia, foi Dalila que traiu ele e tal, né? Não. Dalila embebedou ele com vinho. E aí ele, bêbado, se entregou e falou, você vê aquela garça voando no céu, se cortar as asas dela, as penas das asas dela, o que acontece? Ela não voa, mas aí ele já entregou, né? Que ele tava com aquela cabeleira na cabeça de Dalila, já bebão, já quase dormindo, ela com uma tesourinha na mão, olhou pra garça, olhou pro cabelo e falou, opa, 2 mais 2, 4, plau, cortou o cabelo de Sansão, e Sansão foi derrotado pelos filisteus e foi preso, e depois teve toda aquela coisa dele derrubar o templo, enfim. Só que quem derrotou o Sansão foi o álcool, ou seja, ele mesmo se derrotou ao se entregar ao álcool. Então, companheiro, se Sansão não conseguiu derrotar o álcool, ele que era o homem mais forte da Bíblia, o ungido de Deus, imagine você que só come feijão. É lógico que você vai perder, pai. Vamos parar, né? Vamos pelo menos botar a mão na cabeça e abrir um pouquinho a mente. Talvez esses gordelos estejam falando alguma coisa que tem razão, vai. Eu tô me identificando com algumas coisas, não com todas, mas umas coisas que esses gordelos falam aí, talvez seja verdade. Então, companheiro, já que você acha que alguma coisa pode não ser tanta besteira, porque a gente fala bastante besteira também, então, pelo menos, abra a mente e vá sem compromisso nenhum. Não significa que você precisa parar de beber. Aliás,
Mas uma das coisas mais interessantes que você vai entender e quando conhecer uma sala de Alcoólicos Anônimos é que ninguém vai falar pra você parar de beber não, viu? É isso que é o mais engraçado. Os caras param de beber sem ninguém obrigar você a beber. Você não pode beber, faz isso. Aliás, nem conselho você vai ouvir lá, hein? Ninguém dá conselho lá, não. Você só vai ouvir a história pessoal de outra pessoa que viveu coisas muito parecidas com você. E essa terapia de espelho, vamos dizer assim, para definir, que vai fazer com que talvez você reflita a respeito da sua maneira de beber, se ela não é um pouco compulsiva e obsessiva demais. Eu vi isso em mim e resolvi que não dava mais para mim, pai. Pois é, eu também. E sabe que eu vi isso em mim porque você mostrou, né? Porque junto. Eu me vi em você, né? Tamo junto, irmão. É assim que funciona. Talvez se você não tivesse lá, eu não teria ficado também, né? É bem importante isso, né? Pois é, né? Por isso que a gente não pode abandonar o sistema, né? Tamo junto. Quem ligou aqui foi o Cláudio. Ô, Claudão, um abraço. Que é ouvinte assíduo da, tá toda... da nossa programação. Pediu Guns N' Roses, rapaz. Pediu Patience. Sabia, ele só pede Guns N' Roses. Esse cara é fã do Guns N' Roses. E essa música é legal, cara. Eu também gosto muito. Ela dá uma tranquilidade. Só que eu já vou avisar o Cláudio que eu selecionei uma versão do Slash com Miles Kennedy. Olha. Acústica, é muito legal essa versão. Então, Cláudio, é a música Patience, mas com o Slash e o Miles Kennedy. E o Slash é o guitarrista do Guns. É uma versão diferente. Legal, então toca aí pra nós ouvir. Vou tocar atendendo o pedido do nosso amigo Cláudio. Então, abraço, Claudão. Tá aí, Patience. Todo mundo tenha bastante paciência, viu? Que é o que fala. Patience é paciência em inglês, viu, galera? Voltamos. Tamo junto. Atendemos o pedido aí do nosso ouvinte Cláudio. A gente ouve Patience na versão aí do Slash e do cara lá que eu falei que eu já esqueci o nome porque eu fechei aqui a aba. Tranquilo, mas bonita a versão, hein? Bonita. Eu gosto dessa música pra caramba. Eu também gosto. Me falta paciência às vezes. Entendo você. Muito bem, muito bem. Diga lá, Marcão, tem algo preparado aí? Tenho um trechinho daquele livro que de vez em quando eu divido com a galera, Desestruturas Emocionais, Leônidas Silva Tonico e Maria Diamantina Castanheira dos Santos, Como se libertar da neurose. Os pensamentos invasivos finalmente influirão no modo de vida de quem os alimenta. E comportamentos ou relacionamentos que antes eram considerados inaceitáveis podem se tornar uma nova forma de viver. O doente da desestrutura emocional, por não reavaliar seus pensamentos, torna-se permissivo com esses pensamentos, passando a considerar que sua atitude não é tão grave assim. Alguns desses pensamentos até poderão ser identificados como invasivos quando ainda agridem de maneira contundente um valor que ele criou no passado e que ainda não foi totalmente modificado. Com aquela pessoa ou naquela situação, ele não gostaria de pensar daquela maneira. Por exemplo, se compulsivo sexual imaginar a santa pelada na igreja, com o tempo, no exercício da doença, por não poder modificar esse pensamento, acabará se acostumando com ela. Em uma segunda etapa vem a energia criada pelos pensamentos que movimenta ou imobiliza o ser humano. Essa energia é o que nós conhecemos como emoções ou sentimentos. Tudo indica que o ser humano tem um limite ou uma referência sobre o que deve ou o que não deve fazer para realizar seus sonhos ou atingir suas metas. Ele possui um acervo de dados que vem sendo arquivado ao longo dos anos em sua existência. Lá, no córtex cerebral, está todo o seu passado, como se uma bula do que é lícito ou ilícito fazer. É o aprendizado construído ao longo de sua existência, inclusive o que deve ou o que não deve fazer, o que é certo e o que é errado. Um dia, o ser humano é tomado por uma carga de emoções ou energia que não pode controlar. Nesse momento, a energia gerada é tão grande que o impede de avaliar o que aprendeu
aprendeu, o que está arquivado no córtex e que constitui o seu passado. Então ele age nesse momento em que é incapaz de avaliar. Depois das atitudes ocorre um esvaziamento das emoções incontroláveis e só então ele poderá consultar o seu passado ou o que aprendeu. Sempre questionará por que ele fez aquilo. Então, para traduzir um pedacinho, é um pouco técnico esse livro, mas ele está falando do processo da pessoa se adoecer emocionalmente ou se adoecer mentalmente. Primeiro começa no pensamento, depois ele vai soltando, vai modificando a sua maneira de encarar o que é certo e errado. E todos os valores que ele aprendeu a vida inteira, de uma hora para outra, depois que a doença emocional se instaura, ele passa a fazer coisas que ele jamais imaginava que faria, né? Que seria amoral, digamos assim, em um passado recente, né? A doença emocional também é muito severa, às vezes mais severa até do que a dependência química, viu, André? Sim. Tem gente que se adoece emocionalmente ou mentalmente de forma que é pior que se tivesse usado muita droga, viu? Com certeza. Você sabe que você falou aí você não, né? O livro diz sobre ir à igreja e imaginar a santa pelada. Eu até li porque tem gente que acha que é brincadeira, né? Mas eu conheço uma pessoa que ela não vai em igreja porque ela é DASA, dependente de amor e sexo anônima. Além de ser totalmente neurótica e alcoólica, ela não vai porque ela tem esses pensamentos. Ela começa a ver as imagens e imaginar nuas. Olha só. Parece que é brincadeira, mas isso aí é muito sério, viu, gente? É verdade. É muito real, acontece. E isso faz parte das desestruturas emocionais. E não é qualquer maluco, não é qualquer Zé Mané, aquele amigo que eu já falei pra você que é tenente-coronel da Polícia Militar. Simplesmente isso. Sabia? Ele falou pra mim, eu não vou em igreja porque eu fico imaginando as imagens nuas. Olha só. Olha a que ponto chega a neurose. Então, pra isso que existe Neuróticos Anônimos todos os sábados, Rua André de Melo 286, aqui em Capivari. E ele tá pra vir visitar a gente. Ele falou, eu devo uma visita pra vocês lá em Capivari. Ele falou, mas preciso que tenha reunião de Neuróticos Anônimos, porque ele quer chegar aqui no sábado. Ele falou, e preciso de reunião no domingo. Eu falei, tá. Que legal. Eu falei, tem Neuróticos Anônimos no sábado e domingo eu tenho a área. Ele falou, então eu vou visitar vocês. Beleza. E é uma pessoa que tem um profundo conhecimento da programação, né, tanto de neuróticos quanto de alcoólicos anônimos. E assim que ele vier, a gente vai trazer ele aqui pra rádio para conversar um pouquinho com a gente. Sabe quando a pessoa chega no ponto de tudo que ela vê, ela enxerga a programação nas coisas? Ele tem esse conhecimento, né? Às vezes coisas que você nem se atenta, ele mostra que estava ali a programação. Uma vez batendo um papo com ele falou, né, porque tem uma passagem bíblica que Jesus fala, né? Não confessem os seus pecados para mim, mas entre vocês, né? E ele fala, isso é recuperação, isso é a reunião de Alcoólicos Anônimos. Nós falamos das trapalhadas e da vida ativa entre nós, não para outra pessoa, é entre nós. Ele falou, olha, a recuperação já estava na Bíblia. Olha só. E ele tem uma visão de recuperação muito interessante, cara, muito bacana. Ele vai vir para Capivari e o dia que ele vier, ele vem aqui na rádio com a gente. Vamos botar esse homem para falar. Vamos. E ele chegou num status de, porque a sobriedade, ela remete você diretamente à humildade, né? Não tem a dúvida. Ela remete você à humildade. Eu ainda estou longe, né, da humildade, bem longe da humildade, mas ele chegou num ponto de humildade que é incrível, cara. É incrível. É uma pessoa que tem muito conhecimento. Tomara que ele venha logo. Nossa, lembrando que humildade não tem nada a ver com humilhação, viu, galera? Quem está se humilhando é quem está debaixo da ponte agora, trocando o seu alimento, o seu almoço por mais uma paulada na mardita gostosa, ou então nas praças aí de Capivari, tomando mais um corotinho, pediu dinheiro a manhã inteira no semáforo lá na feira
e agora está se humilhando por causa de mais R$2 para comprar um corotinho. Isso sim é humilhação, muito diferente de humildade. Ô Marcão, e a Thaís está aqui com a gente e ela não falou até agora, tá mas na hora, eu sempre uso ela como cobaia, né? Que ela já foi na reunião de Alcoólicos Anônimos, a gente já perguntou para ela como é a recepção, e outro dia ela participou do Al-Anon, então ela vai contar pra gente como é a recepção das companheiras lá do Al-Anon. Olha que legal. Como ela se sentiu dentro do Al-Anon, né? O que ela acha, qual é o conselho que ela dá para Dona Maria? Deve procurar, deve ir? Você se sentiu bem acolhida? Como funciona o Al-Anon, Thaís? Boa tarde a todos os ouvintes. Então, eu aconselho, vai ter um cafezinho lá, as companheiras esperando, uma reunião muito família, muito gostosa, você vai ser bem recebida. Aê, Thaís, que legal. Elas partilham as dificuldades com os familiares, partilham a esperança, o que deu certo para uma, como que é? É isso, só não vou falar porque eu quero que vá mais gente, né? Então vamos deixar aí no ar, mas é baseado nisso. Você chega, você partilha, você conta suas dificuldades. Tem a leitura também, que é muito rica, muito... Eu fui em 2 com a minha sogra. Olha que legal. Quem é sua sogra? Dona Vera, pra quem não conhece. Não aperta a mulher, rapaz. Terça-feira às 20 horas e domingo às 9, né? De então... terça-feira mudou agora para as 19, mas é isso mesmo, terças e domingos. Então deixa aí meu convite, é Rua André de Melo, número 286. Bora lá, mulherada. É isso aí, legal. Fazer companhia lá, contar nossa partilha, porque é muito gostoso. Viu? Tá vendo só? Fica aí sentada no canto, não quer falar, a gente põe pra falar. André, sua crueldade. Mas que nada. Eu acho que a Thaís deveria desenvolver mais esse dom, que ela tem um dom da palavra, né? A voz dela é muito boa, a dicção dela é sensacional. Deveria ser uma comunicadora. Se quiser, por R$700 por mês, é só fazer o seu UNSP lá comigo. Sabe que ela fez o programa no sábado, não ontem, no sábado passado, o Bruno, que é o meu parceiro de programa Trilha Noturna aqui, não pôde vir. E ela, eu vi. Ela substituiu. Você viu? Sensacional. Aí o Vanderlei, nosso amigo Vanderlei, ele é ouvinte assíduo do programa Trilha Noturna, ele falou, já pode falar pro Bruno que perdeu o lugar, que ficou muito melhor sem ele o programa e com a Thaís. Bruno deve ter ficado pé da vida. Eu falei no ar ontem, falei, Bruno, o Vanderlei achou que é melhor você não participar mais. Eu já sou um pouco mais coração de mãe, eu acho que sempre cabe mais um, eu acho que deveria somar e não subtrair. Bruno e Thaís, que tal? Fica bom. Muito bem. Ô Marco Melo, você conhece aquele rapper Criolo? Opa, adoro ele, hein? Tem uma música dele que ele fala... Tapa na cara da sociedade esse nego, viu? Ele fala que se disserem pra você, que você não vai conseguir, né? Que não é pra você... Dizem que não é pra você essa história de vencer, de sonhar e conquistar. Ele diz, eu falo que é pra você essa história de vencer, de sonhar de e conquistar. Então a gente vai ouvir essa música, cara, tem tudo a ver com recuperação. Bote aí. Programa Independência. A voz da recuperação. Muito bem, a gente ouviu o Criolo, não podia deixar de pôr essa música aqui. Sensacional, hein? Valeu Criolo a pena. É um homem do seu tempo, cara. Ele é, viu? Nossa, ele começou parecendo samba, depois virou rap e no final parecia The Doors. Caramba! Impressionante, cara. Incrível. E eu gosto muito do Criolo porque, embora seja um baita de um artista hoje reconhecido mundialmente, ele continua tomando o lado dos oprimidos, o lado dos marginalizados, né? Ele continua dando voz para quem não tem voz, cara. Eu gostei dessa frase que ele falou nessa música, em termos de meninos de rua, o último que dormia apaga a lua. Caraca, demais, velho. Arrepiado. Arrepiado. O que me mantém firme nas minhas convicções é isso, né, cara? De estar ao lado dos menores, sabe? De estar ao lado dos que não têm voz, dos que estão às margens. E é isso que me mantém
tem... É isso que é combustível pra mim, viu, cara? É sensacional Isso isso. é combustível pra mim. E o crioulo, ele faz isso. Embora esteja mundialmente famoso, ele continua ao lado dos menores. Continua lutando, né? Com Eu certeza. conheci um cara que fez isso aí também, né? E 2000 anos depois ele ainda é incompreendido. Pois é. Pois é. E conheci o outro também, que chama Francisco de Assis, que também fez isso e chamaram ele de louco. Tem mais um outro que há 2.800 anos falou isso lá na Índia e chamaram ele de Buda. Pois é. Então eu acho que os que estão escolhendo caminhos contrários estão errados, né? Esses são Não é os possível verdadeiros que esses- revolucionários. Não né, é cara? possível que esses estejam errados, mas quem está indo contra o pensamento desses que optaram pelos menores, né? Pelos que não tinham voz, é que estão errados. Eu também acho. Então eu continuo com os menores que eu tô bem, viu, cara? Tem que pensar no coletivo, né? Com certeza. Princípios acima de personalidades. Com certeza. Já falava a nossa 12ª E a tradição. primeira tradição, o bem-estar comum, depende da unidade, né? E deve vir em primeiro lugar, Com né? certeza. Opa! O programa Independência também é filosofia. Ai, ai, ai. E sem beber, hein? A gente filosofa Opa, hoje consciente. Agora a gente É filosofa uma de filosofia verdade. consciente. É. E quando eu começo a filosofar no programa Trilha Noturna, viu, Bruno? Ele fica só me olhando por cima do óculos. Então, já que estamos falando de filosofia, eu vou dividir com nossos ouvintes. Geralmente eu faço isso no Tarde Sônicas, mas eu vou ler uma aqui pra galera. Chama Criança Desperta. A criança acordou esfregando os olhos com um delicioso bocejo. Olhou em volta, mas não encontrou seus brinquedos. Nem ao menos seu quarto era o mesmo. Engraçado, a criança pensou. Então, a criança se lembrou que muitos anos haviam se passado, desde que fora aprisionada neste corpo de adulto. Desde que foram lhe dadas família, filhos, trabalho e responsabilidades. Confusa por um instante, a criança quis ao seu lado sua mãe, que tinha a mágica capacidade de acalmá-la com um simples acalanto e afago. Admirada com esse sonho chamado realidade, finalmente a criança despertou e ao espelho de seu banheiro, com grande espanto, a criança constatou que era um velho de barbas e cabelos brancos. Então, um filme acelerado passou na tela de sua mente e a criança rememorou tudo o que experienciara. Repassou cada passo que dera, ressentiu cada dor e alegria. A criança viu que valera a pena, que vivera uma vida difícil, porém plena. Assim, desperta, a criança sorriu. Muito bom. Boa, né? Muito bom. Eu gosto das suas poesias, viu? Legal. Marco Melo, além de locutor e futuro jornalista, ou já é jornalista? O futuro. É só o ano que vem, final. Se eu passar de ano, hein? Se eu conseguir sair daqui da rádio hoje e terminar meu trabalho, que eu tenho que entregar dia 24. Pelo amor de Deus, não vai reprovar. E já que você leu aí sobre criança, eu lembrei de uma música do Gabriel Pensador que fala sobre morte de criança. Olha. E questiona muito isso que a gente estava falando aqui, sobre os menores, os sem voz. Os pequeninos, Os né? pequeninos. Que Jesus falava, né? Chama Pra Onde Vai? Olha só, mete o Gabriel aí. Gabriel Pensador, Pra Onde Vai? Legal. Tchau, Marcão. Valeu, abraço. E vou deixar vocês aí com a música Senhor Fazei de Mim, do Marcelo Falcão, que é a oração de São Francisco, que era a oração preferida de Bill W., o cofundador do de Alcoólicos Anônimos. Legal. Tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação, uma parceria da ADUSMEC, Associação dos Usuários da Saúde Mental de Capivari, e da Rádio Alternativa 106,3. Até domingo que vem, com mais informações a respeito de dependência química e alcoolismo. Obrigado, até mais!